Salve galera, bem-vindos ao 88 Simuladores, eu sou o Fabiano e hoje não vai ter gameplay. Hoje vai ter conteúdo histórico e muita informação, então senta aí no sofá, pega uma bebida porque vamos iniciar uma série aqui no canal homenageando os circuitos clássicos ao redor do mundo. E para começar com chave de ouro não poderia ser diferente, né? Nesse primeiro episódio vamos falar de Interlagos, ou Interlakes para os mais chegados. Bom galera, de forma bem resumida, tudo começou lá em 1926, quando uma imobiliária começou a projetar uma nova área suburbana como parte da expansão da cidade de São Paulo. Conhecido como Balneário Satélite da Capital, esse projeto previa a criação de moradias, grandes vias e um complexo poliesportivo localizado entre as duas enormes represas que abastecem a cidade com água potável, a Billings e a Guarapiranga. Entenderam por que hoje o bairro se chama Interlagos? Só que com a quebra da Bolsa de Valores em 1929, combinada com a turbulência política no Brasil, até hoje, diga-se de passagem, acabou que esses planos não foram para frente. Ficou tudo estagnado, incluindo o circuito de corrida dentro desse complexo esportivo. O que não impediu o avanço do automobilismo brasileiro na época, com corridas organizadas em estradas, tanto no Rio quanto em São Paulo. Porém, depois de um acidente numa dessas corridas que resultou em 4 mortos e 37 feridos, foi decidido então pela construção de uma pista permanente, o que aconteceu em 1938. As primeiras instalações foram construídas de forma bem básica e precária, mas a pista estava lá e asfaltada. E assim, em 1940, as corridas em Interlagos de fato começaram a acontecer. Naquela época, o traçado inicial era um dos mais longos do mundo, tinha quase 8 km de comprimento e ele era assim. A reta de largada, que não mudou até hoje, ela continua a mesma coisa, mas você vinha então no fim da reta para a aproximação da curva 1, uma curva inclinada, que você fazia para a esquerda. Dependendo do carro, poderia fazer de pé embaixo, se fosse um carro de baixa potência. E a saída dela já emenda para a curva 2, que é a famosa curva da caixa d'água, essa caixa d'água que a gente está passando agora. E saindo do complexo curva 1 e 2, que faz um raio só, a gente vem descendo o grande retão, o trecho de maior velocidade do circuito, um trecho onde era possível fazer a guerra do vácuo. Chegando no final do retão, no final da descida, a gente faz a aproximação da curva 3, que, assim como a 1 e 2, ela é junta com a curva 4. Se você seguir reto nesse trecho, você faz o anel externo, mas você faz a curva 4 e começa então a entrada para o miolo, nessa pequena reta, que vai levar para a curva da ferradura. Curva que tem esse nome pelo formato de uma ferradura. Ela abre para a direita e depois você faz ela para a esquerda, uma curva longa. Aliás, a Interlagos antiga tem essa característica de ter muitas curvas longas, curvas que você faz um contorno demorado, né? E aí agora você faz a parte da subida do lago, que hoje seria descida, a curva da subida do lago, que hoje na verdade são 2 curvas, e aí você entra na reta oposta, onde hoje ela é feita no sentido contrário ao que a gente está mostrando aqui. Ela vem da curva do Sol e sai para a reta oposta, e agora a gente está se aproximando da curva do Sol. Então, se faz o contorno da curva do Sol ao contrário do que é hoje, uma curva também bem longa para a direita, e aí ela vai levando para um trecho do circuito que hoje basicamente não existe mais. Saindo da curva do Sol, você tem essa pequena reta, e aí um dos pontos de frenagem mais forte do circuito, que é a extinta curva do Sargento. Essa curva hoje, basicamente, ela não existe mais. Uma curva de freada forte, que se faz geralmente de segunda marcha aí. E aí, saindo da curva do Sargento, temos mais uma pequena retomada de velocidade. Então a gente faz a curva do Laranja, um pouquinho diferente do que é hoje o Laranjinha, mas é feito a curva do Laranja. Depois a gente entra para o pequeno S do miolo, e o S já emenda com o Pinheirinho, que é essa curva que a gente está fazendo agora,
Essa curva tem esse nome porque antigamente tinha um pinheirinho bem na parte interna da curva. E agora para o cotovelo, que hoje ele foi rebatizado de bico de pato. Essa é uma parte que hoje ainda permanece mais ou menos como era na época. Agora a gente vem para o mergulho, parte que também não foi modificada. E agora a freada da junção. Aqui na curva da junção, antigamente ela tinha uma perna mais aberta, um raio mais longo, e aí a gente já começa a subida para a finalização da volta. Agora fazendo a curva do café, chegando na pequena reta das arquibancadas, e aí a última perna que primeira com a entrada do box para a gente finalizar a nossa volta no circuito antigo de Interlagos. Rapidamente, Interlagos começou a ser a meca do automobilismo brasileiro, promovendo o crescimento de várias categorias nacionais como Stock Car e seus Opalas, Turismo 5000, Fórmula V, campeonatos de marcas e pilotos, entre outros. Até que em 1973, Interlagos recebe a primeira prova oficial de Fórmula 1, onde a imensa torcida aplaudiu de pé a vitória de Emerson Fittipaldi, seguido pelo escocês Jack Stewart e pelo neozelandês Denny Hulme. Interlagos continuou a sediar a Fórmula 1 ao longo da década de 70, geralmente como uma das corridas de abertura da temporada. Mas em 1980 os pilotos começaram a questionar a segurança geral do local, particularmente preocupados com a irregularidade da pista em vários lugares, o que era algo perigoso porque naquela década os carros tinham suspensão muito mais rígida e efeito solo. A prefeitura relutou em fazer os investimentos necessários para resolver essas questões e o Rio de Janeiro arrebatou a corrida para o seu novo circuito em Jacarepaguá. Nessa fase, ali em meados da década de 80, Interlagos passou por uma série de pequenas reformas aqui e ali e sediou alguns campeonatos nacionais, desaparecendo gradualmente do cenário internacional. Em 1985, o circuito foi rebatizado de Autódromo José Carlos Patti, em memória do vencedor brasileiro do GP de 1975 de Fórmula 1, que morreu num acidente de avião um pouco mais de um ano depois. Até que chegamos em 1989 e uma grande reforma no circuito começou a ser feita, tanto na parte de infraestrutura quanto na parte de pista, sendo seu traçado encurtado de 7.900 metros para 4.309. E desde então, Interlagos voltou a receber a Fórmula 1 a partir de 1990, com inúmeras corridas épicas desde então. Como a gente vai esquecer das vitórias de Senna em 91 e 93 e o do Massa em 2006 e 2008, nessa última com o drama do quase título. Hoje, Interlagos segue recebendo a Fórmula 1, sendo considerado pela maioria dos torcedores mundiais da Fórmula 1 como uma das melhores pistas do calendário e ainda contempla as melhores categorias brasileiras e sul-americanas. E para finalizar esse vídeo, galera, nós vamos dar uma volta no que sobrou do traçado antigo de Interlagos aqui no R-Factor 2. Então a gente inicia a nossa volta aqui da reta dos boxes, que sempre foi mantida intacta, só que ao invés da gente fazer o S do Senna, a gente continua reto pelo anel externo do circuito, pela curva 1 e também a curva 2. Que nos faz descer pelo antigo retão. Retão que depois que foi desativada essa parte, ela foi muito usada no reta de arrancada, para provas locais de arrancada. Agora a gente já começa a freada para a curva 3, que vai emendar para a curva 4, numa tomada só.
Mais uma vez ali, se você seguir reto, você completa um anel externo no circuito, que foi utilizado também uma época. E aqui para essa reta interna, uma reta que ainda existe hoje, que talvez poderia ser ativada numa eventual mudança, chegando aqui para a curva da ferradura. Curva da ferradura que é feita para a esquerda, que te joga para a reta na subida do lago. A gente faz agora um trecho que antigamente era nesse sentido, hoje é no sentido inverso, né? Só que naquela época essa curva não tinha essas duas pernas, ela era uma curva de raio longo só, e a reta oposta então era feita no sentido contrário, no sentido de aproximação da curva do Sol, curva que a gente vai fazer agora, e a gente vai passar por dentro do box para conseguir ter acesso à continuidade dela, ou o que sobrou dela, fazendo este caminho, passando por trás da onde que é o atual paddock. Então aqui é a continuação da curva do Sol, e a curva do Sol acaba agora, onde a gente segue numa pequena reta, e aqui é um trecho que realmente não existe mais agora, que é a da curva do Sargento, aquela curva de segunda marcha bem fechada, que te levaria para uma outra reta, que seria essa, e que na sequência te jogaria para a curva do Laranja. Então veja que aqui o traçado antigo e o novo se unem. Então esse era o traçado feito antigamente. E aí agora a parte do miolo, a parte mais travada da pista, que não teve alterações. O S, a curva do Pinheirinho. O Bico de Pato, hoje curva mais lenta do circuito, a descida para o mergulho, até a gente chegar na última freada da volta, que é a curva da junção. Mas veja que a junção ela está um pouco mais curta, porque antigamente você fazia ela mais aberta, onde hoje virou uma área de escape, uma área de serviço. E aí começava a subida que levava para a curva do café e depois para a reta dos boxes. Aqui mais uma vez, junto no trecho atual. Curva do café. E volta finalizada. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você já foi assistir Corridas Interlagos, deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência. E não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima, valeu!